Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento aqui, ó. Pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Sempre antecipando as manchetes que você vai ler dos jornais de amanhã. Começando mais uma semana de trabalho por aqui. Vamos ver como é que está a noite lá fora, depois de muita chuva, né? 2 dias de chuva e vai seguir a chuva. Vai seguir a chuva. Nós estamos com Esteio, nesse momento ao vivo, 20 graus. Me parece que chove. Se chove fraco, acho que chove fraco, né? Nesse momento lá em Esteio. Caxias não está chovendo, mas o céu muito carregado. Temperatura nesse momento na Serra Gaúcha de 18 graus, Caxias sempre muito iluminado. Olha ali, ó, tá chovendo que acabou de cair um pingo na câmera ao vivo. Então tá chovendo sim, umidade muito grande. E a previsão é mais chuva nessa madrugada. A gente daqui a pouco vai ter todas as informações do Estúdio do Tempo. Aí Uruguaiana, fronteira oeste, onde tudo começou, né? Essa virada de tempo no último sábado, 17 graus nesse momento na fronteira oeste. A gente vai junto até as 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Veja agora os destaques da edição desta segunda-feira. A resiliência gaúcha e a busca por soluções depois da maior tragédia climática da nossa história. Começa a primeira semana de ação climática de Porto Alegre com mais de 90 atividades gratuitas. Nossa reportagem mostra como a capital se transforma em um grande polo de debates e inovação para enfrentar os extremos do tempo. Uma agenda positiva que espalha conhecimento por vários pontos da cidade e ajuda a preparar o nosso estado para o futuro. Você acompanha daqui a pouco. O futuro do direito e o desafio de formar profissionais conectados com a realidade da sociedade. A Fundação Escola Superior do Ministério Público entra em uma nova fase institucional com foco na inovação do ensino. Daqui a pouco, o presidente da FMP explica como unir a teoria da sala de aula com a prática e a ética que o mercado exige. Vamos falar sobre o ensino de excelência e o preparo dos futuros juristas gaúchos. Uma das instituições mais importantes do país, o SESI, completa 80 anos de história com um trabalho que vai muito além do chão de fábrica, levando saúde, educação e lazer para as famílias gaúchas. Em instantes, vamos mostrar a força dessa rede que atende 360 mil pessoas e 7 mil empresas só aqui no estado. O diretor do SESI, Cláudio Gastal, conversa conosco nessa edição sobre o futuro do trabalho e a valorização de quem faz a economia girar. No esporte, a festa da torcida da Espanha em Porto Alegre e a tristeza do tango argentino na Copa. Confira também o desempenho da seleção do Mundial e o francês Mbappé, que se torna o maior artilheiro da história das Copas. E direto do Estúdio do Tempo, confira os estragos causados pelo temporal. A chuva persiste até a metade da semana e o tempo melhora só na quinta-feira. Veja agora no RS em Movimento. A formação de quem vai atuar no direito passa cada vez mais por um desafio que vai além da sala de aula. É preciso unir conhecimento técnico, prática, ética, capacidade de entender as mudanças da sociedade. É por isso que a Fundação Escola Superior do Ministério Público, a FMP, chega a uma nova fase institucional com esse objetivo. E para falar sobre esse novo momento e sobre o papel da FMP na formação de novos juristas, nós estamos recebendo aqui nos estúdios Luciano Brasil, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Doutor Luciano, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato. Eu que agradeço pela possibilidade de conversar aqui com os nossos espectadores nesse espaço que é realmente uma joia de Porto Alegre, uma joia do jornalismo local, de nicho e que aborda os nossos problemas. Parabéns. Obrigado pelas palavras. A FMP é uma marca já conhecida do Rio Grande, doutor Luciano, e agora está se reposicionando. Esse desafio constante, né, de ensinar aos jovens e uma matéria específica que é tão... não sei se a palavra é dura, mas difícil, rígida, né? Que é o direito, é a justiça, o equilíbrio, a ética. É complicado de repassar isso e, ao mesmo tempo, despertar nos alunos a consciência deles para escolherem os caminhos, né? Ensinar de maneira técnica, mantendo o alto padrão didático, a excelência acadêmica, transmitir valores, reforçar outros valores num momento de extrema
discussão nacional. Hoje nós temos muita dúvida a respeito de como fazer o direito, de como é que o direito se posiciona nas grandes questões, de como é que as altas cortes brasileiras atuam, e tudo isso se reflete na sala de aula. O aluno nos pergunta. E, ao mesmo tempo, fazer isso com uma linguagem atualizada, com tecnologia, com uma inserção razoável no mercado, para que nós possamos formar não só profissionais para o setor público, mas também para o setor privado, para as empresas, para a advocacia, para as consultorias, enfim, para diretorias de empresas, conselhos de administração. Nós preparamos esses profissionais de todas as maneiras. Então, hoje, a FMP se orgulha muito de ter esses 42 anos de história, quase 43, mas projetos 43 anos que virão pela frente, né? Como é que nós vamos nos posicionar? Como é que nós vamos unir a tradição com a modernidade, a hipermodernidade? E essa é a nossa pegada, e por isso nós, inclusive, reposicionamos a nossa marca, né? Estamos aí com uma nova marca visual, uma nova identidade visual, fizemos um rebranding justamente para mostrar, olha, estamos atentos e estamos fazendo o melhor para que nossos alunos tenham o melhor. Aliás, Renato, nós estamos em meio a um processo seletivo agora, o famoso vestibular de inverno. Sim. Né? Então já deixo aqui o convite, quem quiser estudar Direito, numa faculdade que tem as melhores avaliações no Rio Grande do Sul, uma das melhores do Brasil no ensino jurídico, venha para a FMP. E o total do curso está dando quantos anos? 5 anos. 5 anos. A gente tem aqui umas imagens, e tem, eu acho que um institucional com áudio também. Daqui a pouco nós vamos rodar e aí mostramos essa marca. Esse posicionamento é para atingir um novo momento e atingir uma nova geração, vamos dizer assim, de alunos, essa geração jovem que hoje consome muito rapidamente, às vezes superficialmente, é a passagem das telas, a rolagem das telas, é esse público que vocês querem comunicar, é isso? Também. Atingir também. Também, porque quem dirige uma instituição de ensino superior tem esse desafio. Nós precisamos nos comunicar com os alunos e com essa linguagem dos alunos, mas também com os pais deles, com os responsáveis por eles, às vezes com uma geração ou duas acima. Claro. Então, essa capacidade de atingi-los pelo meio da comunicação tem que ser pensada de maneira muito, muito séria. Então, o que nós procuramos sempre passar? Essa presença da tradição, da solidez, de que não há aventuras no ensino, não há atalhos. Não há nenhum atalho, a não ser o da dedicação, da contração ao estudo, e isso os alunos vão encontrar na FMP. Mas também vão encontrar modernidade, vão encontrar contemporaneidade, vão encontrar o uso das redes sociais, vão encontrar telas interativas, vão utilizar também salas de aula invertida, todos os métodos pedagógicos e didáticos que são, digamos assim, o último grito da pós-modernidade, vão encontrar. Então, nós tentamos fazer essa transição permanente entre o ultra-tradicional e o hipermoderno. Acho que estamos conseguindo. Fizemos essa atualização de marca nesse sentido, Renato, e acho que estamos, assim, no caminho correto. Nós tivemos... Seria uma sala de aula invertida? Olha, nós temos vários métodos aqui pedagógicos, inclusive de você passar antes tudo que vai ser dado na sala de aula para os alunos e fazer exatamente o contrário. Eles darem aula. Exatamente, assim, e perguntarem e usarem o professor justamente para isso. Então, isso não pode ser feito sempre, mas pode ser feito às vezes. Sim, claro. Para você quebrar aquela continuidade, rotina, a rotina da aula expositiva, que é boa, é necessária, nós não conseguimos fugir dela. Não tem nada melhor ainda. Não tem como fugir, não tem como fugir. E se você fugir, os alunos vão pedir, mas nós queremos aula expositiva. Porque a conversação, o diálogo faz parte disso, né? Do conhecimento, o professor da absorção. Tem, que o aluno não tem. O aluno tem a capacidade de, em qualquer momento hoje, questionar qualquer conteúdo e acessar qualquer conteúdo como não tinha no passado. Você pode aqui, simplesmente num acesso, num tablet, acessar qualquer base de dados, de jurisprudência, de doutrina, de textos em português, de textos em língua estrangeira, com recurso de tradução automática. O que ele não tem ainda é a abordagem sistemática que só o professor tem. Uma maneira de expor sistematicamente. Então, nós temos muito orgulho dos nossos professores, mas temos mais orgulho ainda dos nossos discentes, né, dos nossos alunos, que nos obrigam sempre a estudar cada vez mais para ofertar sempre o melhor. Eu sou professor de filosofia do direito, Renato, que é, digamos assim, uma disciplina que não compõe
digamos assim, o núcleo duro assim, de um curso de direito, que é direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, tributário, direito do trabalho, processo do trabalho. Aí você tem 85%. Mas é uma disciplina necessária, né? Porque você faz a reflexão sobre o justo, sobre o direito, sobre o correto e as diversas escolas do pensamento. A única maneira de apresentar isso aos jovens é apresentar num contexto histórico para que eles entendam que aquelas reflexões faziam sentido naquela época e que o pensador sempre apresenta soluções para os problemas do seu tempo. E é o que o direito tem que ofertar, soluções para os problemas do seu tempo, os problemas do hoje. E essa geração, ela é uma geração questionadora? Ela vem com, por exemplo, na sua disciplina, eu imagino que haja muitas discussões, muito debate, mas por que fulano disse isso naquela época, em que contexto, hoje não tem nada a ver com o nosso tempo, enfim, esses questionamentos têm essas indagações, essas dúvidas? Não só surgem, como a geração que hoje está na sala de aula, é uma geração que ela lida de maneira diferente com as assimetrias. Nós somos mais ou menos da mesma geração, Renato. Eu diria até que somos da mesma geração. As assimetrias decorrentes do exercício da autoridade sempre foram aceitas de maneira muito naturalizada pelo pessoal da nossa idade. Os jovens não. Quer dizer, não é porque você é o professor, porque você é uma autoridade, claro, que necessariamente... Isso mudou muito. Isso mudou completamente. Então, isso exige do professor realmente um saber de uma forma de transmitir muito atualizada e muito segura. Sem segurança, o sujeito é engolido na sala de aula. Exatamente. Isso é uma prática, eu acredito, hoje de todas as universidades, todos os cursos, isso se torna muito, muito claro. Assim, as assimetrias, elas só são aceitas se elas decorrem realmente do conhecimento, né? Se decorrem do manejo desse conhecimento. Se não, você pode contar com a maior horizontalidade no tratamento possível por parte dos alunos. E sempre há muito questionamento, né? Principalmente quando a gente vai chegando nessas abordagens filosóficas mais próximas da gente, que tratam dos problemas mais contemporâneos nossos, que são os problemas todos da aplicação da justiça nessa realidade que nós vivemos aqui, uma realidade muito complexa, né? Multifacetada. Bom, a nova marca da FMP, concebida aí com uma linguagem visual contemporânea, com alta legibilidade, inclusive a gente vai ver bem na tela como é que é esse novo momento da Fundação do Ministério Público, né? Fundação Superior do Ministério Público. Vamos ver na tela? Agora. A FMP é uma das melhores faculdades de direito do país. Suas conquistas são incomparáveis, guiados pela tradição, movidos pela inovação. Entregamos talentos que reescrevem destinos. O mundo mudou. A tecnologia transformou a forma como vivemos, aprendemos e decidimos. No direito, os fundamentos permanecem, mas o modo de formar e preparar novos talentos precisa evoluir. E quem compreende o seu tempo precisa ter coragem para mudar, sem romper com sua essência, sem renunciar à sua história. Marcas fortes constroem percepção, são posicionamento, clareza e valor. Uma identidade mais limpa, precisa e contemporânea. E a cor também comunica. O vermelho não chega para romper, chega para afirmar. No direito, ele já carrega tradição. No presente, ele projeta presença, distinção, sofisticação, memória. Quando bem aplicado, não grita, impõe com elegância. A tradição nos trouxe aqui. A inovação nos leva adiante. A excelência nos distingue. A evolução nos define. FMP. Somos a evolução do direito. Puxa vida, hein? Que bacana. Bela apresentação, bela mudança, bela concepção visual, né, doutor Luciano? Muito legal, muito legal. FMP num novo momento já. Eu acho que o visual, né, ajuda muito a explicar o que vocês querem e o novo momento que vocês estão entrando, né? É um suporte muito bom, né? Queríamos uma marca atualizada que mostrasse justamente isso. Olha, atualização tecnológica e, ao mesmo tempo,
respeitabilidade, tradição. Acho que conseguimos. O senhor disse que a Fundação Escola Superior do Ministério Público tem mais de 40 anos? Fundada em 30 de novembro de 1983. Foi a primeira Fundação Escola Superior do Ministério Público no Brasil e é a maior delas. 43 anos. Quase 43. Vai fazer 43 anos. É a mais antiga do Brasil? É a mais antiga do Brasil, é a maior, é a única dentre as suas congêneres no Brasil que tem o curso de graduação em Direito, e temos também o mestrado acadêmico, também em Direito, e estamos no caminho ainda de prospectar, talvez, um doutorado. Ótimo. Temos os cursos de pós-graduação lato sensu, tanto em EAD quanto presenciais, e temos também os cursos livres, também os cursos de aperfeiçoamento, que não conferem grau, são cursos de atualização, e o curso preparatório para o concurso do Ministério Público, que foi o nosso carro-chefe inicial lá há mais de 40 anos atrás. Sim, me lembro dessa especialização. Hoje não, hoje a FMP prepara advogados, procuradores, promotores, juízes, né? Todo mundo que quer seguir qualquer carreira jurídica. Vamos desenvolver agora novos produtos, inclusive justamente no preparatório para a OAB, que é importante, né? Os nossos alunos têm um índice de aprovação na OAB muito grande, sem cursinho. Apenas com conhecimento da sala de aula. Direto do curso. Mas é importante, eu acho que nós ofertamos para o mercado, talvez, um produto nessa linha. Assim. Então, estamos desenhando aí. E tudo com muita parcimônia, né, Renato? Assim, ninguém rasga dinheiro, né? Assim, claro. A gente sabe como o mercado é. O mercado pune quem não respeita essas necessidades e exigências aí de uma gestão financeira muito responsável. Então, sempre fazemos tudo com o máximo de responsabilidade, de parcimônia, procurando gastar estritamente o necessário, fazer os investimentos necessários e sem ter nenhum tipo de excesso, de qualquer coisa assim. Muito bem. E os professores? São professores que unem teoria com prática? Eles são do meio também? Sim. Nós temos aí promotores e procuradores, temos advogados, advogadas. Em atividade? Todos em atividade, desembargadores, temos assim, pessoal da advocacia pública, tanto da União, quanto do Estado, município. Nós temos assim, no corpo docente, não só da graduação, mas dos demais cursos, nós temos um mix de todas as carreiras jurídicas, assim, de todas as possibilidades, que vão desde o direito empresarial até o direito público mais estrito, justamente para que o aluno tenha essa possibilidade de acessar uma carreira que ele quiser. E sair pronto para fazer essa escolha. Às vezes, durante a faculdade, nem sempre a gente consegue descobrir o que a gente gosta. Claro. Mas, na sequência, ele pode fazer essa escolha de maneira muito tranquila, muito responsável, porque ele leva uma boa formação. Esse é o maior cartão de visitas que a gente tem. Eu sempre falo isso aos alunos nas formaturas, que nós temos muito orgulho dos nossos alunos, queremos que eles se orgulhem de nós, e o sucesso deles é o nosso cartão de visita. A maneira como eles se inserem no mundo profissional faz toda a diferença. E a conexão com a atualidade, porque nós temos hoje, né, um debate em cima do poder da justiça, né, o poder judiciário. Se fala em STF, se fala em discussões a respeito de decisões monocráticas, decisões em primeira instância, decisões do nosso TJ aqui. A vida em volta do jurídico, ela está muito nos jornais, aqui na televisão, todos os dias a gente está falando e discutindo, às vezes debatendo, né? E as pessoas na rua também debatem. Isso se traduz na sala de aula também, e até uma certa, não vou dizer, não é intolerância que eu quero dizer, mas um questionamento, né? Uma certa impaciência. Mas por que esse juiz decidiu isso, professor? Ou por que a pena foi desse tamanho, ou não foi maior? Tem essas discussões da atualidade também em sala de aula? Eu imagino que isso deve ser um baita material de trabalho, né? Todos os dias, Renato. Em todas as disciplinas. Quiser tomar uma aguinha aí? Toma uma aguinha aí, doutor Luciano Brasil, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, aqui do Rio Grande do Sul, falando conosco ao vivo, e faz parte, tem que limpar a garganta. Sim, é verdade. Para dar aula, ele tem que tomar uma aguinha de vez em quando, né? Sim, um chazinho quente, não muito quente no começo. Ali. Não quente demais. Não quente demais. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu fui promotor do júri no interior há muitos anos e tinha uma preocupação muito grande de não perder a voz, né? Às vezes, antes de um júri importante, não vou tomar nada muito gelado. É o medo dos grandes oradores, né? É o medo dos grandes oradores perder a voz, imagina. E é um músculo, né? Então, assim... Pode cansar. Uma vez um jornalista amigo nosso aí disse que você não se levanta de uma cadeira e vai correr uma maratona sem aquecer e sem treinar antes. Claro, falar é a mesma coisa, tem que fazer um exercício. Tem que fazer os exercícios. Mas enfim, o material dá atualidade para dentro da sala de aula.
Direito constitucional, modelo de Corte Suprema, direito processual, alcance das decisões liminares e espaço das decisões monocráticas, direito penal, alcance da discricionariedade vinculada do magistrado na dosimetria da pena. Todos esses temas estão muito, 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 muito presentes. Por outro lado, é o que eu sempre digo, e nós temos um número muito grande, sabe, Renato, de pessoas fazendo uma segunda graduação. Muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde, porque hoje o direito ele se encontra no centro das decisões e deliberações do país. Queiramos ou não, gostemos ou não. Isso é importante. Então, claro, toda a política passa pelo direito. Todas as deliberações passam pelo direito ou pela escolha de uma forma de fazer direito. E a única maneira de você fazer uma intervenção nesse debate é estando no meio. Então, eu sempre faço o convite. Né? Isso não é algo que é exclusivo do Brasil. Né? A gente vê com muita agudeza no Brasil, mas isso acontece nos países da América Latina, acontece nos Estados Unidos, há uma discussão constante a respeito dos últimos pronunciamentos da Suprema Corte norte-americana, nos países de jurisdição, especificamente de Corte Constitucional na Europa, né, que definem esse tipo de situação a partir de um cotejo em controle concentrado. Tudo isso faz parte da realidade dos dias de hoje. Então, o direito está no centro, no epicentro. E se aquele que pretende fazer uma intervenção qualificada nos debates não souber direito, ele vai ter uma dificuldade. Então, ele vai ter que ser muito bem assessorado, mas o melhor é que ele mesmo saiba, né? Claro. Luciano de Faria Brasil, procurador de Justiça, presidente da FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, num novo momento, então, nos visitando aqui na Rede RS. Queria agradecer muito a sua presença, obrigado pela entrevista e sucesso nessa nova fase da FMP. Conte com a gente. Muito obrigado, Renato. Queria mais uma vez agradecer o espaço e ressaltar esse espaço da Rede RS, que é um espaço de jornalismo que prestigia o ambiente local. Há quanto tempo nós não tínhamos isso nessa dimensão? O nosso querido Cícero é um visionário e este é o futuro de todas as instituições que se pretendem relevantes num mundo globalizado que tem mais interesse e o mais importante é aquilo que é estritamente local. Muito obrigado por abrirem espaço para os temas da nossa cidade e do nosso estado. O doutor Luciano falou do Cícero Aragon, vou identificar ele para o telespectador, né? Nosso CEO da Box Brasil. Obrigado, doutor Luciano. Uma boa noite. Boa noite. O Rio Grande do Sul foi atingido por fortes temporais durante o final de semana e mesmo hoje segue chovendo. Toda essa instabilidade provocou diversos transtornos pelo estado. O Lucas Canever está lá no Estúdio do Tempo e tem mais informações. Boa noite, Canever. Olá, boa noite, Renato. Boa noite para você também que nos acompanha nesse começo de semana. Depois de uma semana inteira de alertas, os temporais chegaram com força ao Rio Grande do Sul e o resultado foi de muitos estragos em diferentes regiões do estado. De acordo com a Defesa Civil, 43 municípios relataram danos. Entre as ocorrências estão destelhamentos, quedas de árvores e de postes, bloqueios em rodovias e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em vários municípios, a chuva forte veio acompanhada de rajadas de vento acima dos 90 km por hora. A instabilidade começou na sexta-feira, mais concentrada ao sul do estado. Mas desde domingo a chuva se espalhou e passou a atingir a maior parte do Rio Grande do Sul, com volumes altos em várias regiões. Toda essa instabilidade está associada a uma frente quente, que mantém o tempo carregado sobre o estado e está praticamente parada sobre o Rio Grande do Sul, o que favorece a chuva persistente e esses acumulados elevados. Entre terça e quarta-feira, com a aproximação de uma massa de ar frio, o sistema começa a perder força e o tempo deve melhorar gradualmente. Mas até lá, a tensão continua. Até pelo menos a metade da semana ainda pode chover muito aqui no Rio Grande do Sul. Os acumulados podem passar facilmente dos 100 milímetros em várias áreas e em pontos isolados podem superar os 200 milímetros. Os maiores volumes devem se concentrar do centro para a metade norte do estado. Porto Alegre e a região metropolitana também seguem em atenção. Com previsão de chuva volumosa até o meio da semana, aqui na capital, os acumulados podem chegar até os 100 milímetros, inclusive. Falando nisso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas para o Rio Grande do Sul nesse começo de semana.
Além do alerta laranja, que já está em vigor, o IMET também emitiu um alerta vermelho. Isso indica um grande perigo para acumulados de chuva. O aviso é válido durante toda essa terça-feira. Nessas áreas que estão destacadas no nosso mapa, a chuva pode passar dos 100 milímetros em apenas um dia. Com isso, aumenta bastante o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e arroios, além de deslizamentos de encostas em municípios com áreas de risco. Então é super importante ficar atento. Quem mora em áreas de risco deve acompanhar os avisos da Defesa Civil, evitar deslocamentos durante a chuva forte e nunca tentar atravessar os locais onde há correnteza, como pontes submersas, ruas e arroios. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo completa para os próximos dias. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS em Movimento com o Renato Martins. Depois do intervalo, a gente fala sobre os 80 anos do SESI. E também Porto Alegre recebe a primeira vez da semana de ação climática. O intervalo é rápido e a gente já volta. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. O SESI está completando 80 anos com um papel que vai além do ambiente das fábricas. A instituição atua em educação, saúde, cultura, esporte, lazer, com serviços que impactam diretamente a vida dos trabalhadores e da indústria e também de suas famílias. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 360 mil pessoas e mais de 7 mil empresas são atendidas pelo SESI. Para falar sobre esses 80 anos e também sobre os desafios do trabalhador da indústria, nós estamos recebendo aqui nos estúdios Cláudio Gastal, que é diretor do SESI RS. Doutor Gastal, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade aqui no RS em Movimento de poder trazer um pouquinho da história dessa instituição que é um patrimônio nacional, que é o SESI. O SESI completa 80 anos e ele surge lá atrás com a Carta aos Brasileiros, né? Que é um grupo de empresários industriais na época, vem com muita clareza a necessidade de você criar vendo já que o Estado não conseguia dar toda a atenção necessária para a saúde, segurança, para a qualidade de vida do seu colaborador, do seu funcionário, eles vêm e montam um conceito de complementação da proteção social através das próprias empresas, ou seja, e criando o SESI tanto na questão de saúde, segurança do trabalho, como também na parte de educação para os familiares. Então não é só o trabalhador, eu acho que é importante. O SESI foca na família do trabalhador, né? Naquele que é o funcionário da indústria, mas principalmente também na família, no filho, na filha, que possam ter educação de qualidade, saúde de qualidade, a parte dele, no caso individual, segurança no trabalho, e isso tem crescido muito, tem se desenvolvido muito. E aqui fazer uma consideração, quando nós falamos 7 mil empresas atendidas, é no ano até agora, né? No ano, nesse ano de 2026, tá. Mas nós temos hoje, o SESI está presente em mais de 20 unidades no estado do Rio Grande do Sul inteiro, então você chega aí a 500 mil pessoas fáceis num ano, você chega a um grupo de 14, 15 mil empresas fáceis no ano, porque são as necessidades que a gente vê, especialmente um mercado como o do Rio Grande do Sul, onde você tem a grande maioria, mais de 80% das indústrias são médias e pequenas. E essas não têm condições de terem, dentro das suas estruturas, sistemas que provêm ao trabalhador questões de saúde, de segurança, ou mesmo a questão de educação. Então, isso é colocado através do SESI, que nos deixa muito orgulhosos desses 80 anos. Bom, o SESI é o Serviço Social da Indústria, o senhor também dirige o SENAI, que é o Serviço de Aprendizagem Industrial aqui no Rio Grande do Sul. Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul. E ainda o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge. Primeiro presidente da CNI foi quem criou o Instituto. Primeiro presidente da Confederação Nacional da Indústria. Né? Então, e que é um instituto voltado para a aprendizagem pega mais o recorte de estágios, né? Estágios, currículos, emprego, e a parte de educação
executiva, né? Então, se a gente for olhar, você pega no sistema Fiergs, vamos chamar assim, que você tem o SESI, o Senai e o IEL, você pega desde o jovem lá no ensino fundamental, do primeiro ano ao 9º ano, com contraturno nas escolas municipais, você gera projetos de contraturno, mas hoje são mais de 3 mil alunos, 4 mil alunos em contraturno. Você tem as escolas do SESI que são ensino médio integral, escolas que hoje têm fila para entrar pela qualidade do ensino, a qualidade e gratuitos, ou seja, através de bolsas. Depois no Senai você tem o jovem aprendiz, que é aquele que já quer pegar uma profissão de técnica industrial, e a própria formação do técnico certificado, que é aí depois do ensino médio, né? Onde aquele já sai com uma aptidão para o trabalho, um diploma não somente do ensino médio, mas também um diploma de formação técnica. E chega lá pelo IEL no executivo também, que precisa se qualificar, né? Porque, precisa se atualizar. Sim, se você é um jovem hoje, ele entra na rede do sistema Fiergs, ele pode fazer do primeiro ao 9º ano um contraturno de qualidade, depois ele pega no SESI o ensino médio focado na questão tecnológica, industrial, e depois ele entrando no trabalho como técnico, crescendo na carreira na empresa, ele daqui a pouco vai ser um grande executivo, um líder, um gestor, e no Instituto Evaldo Lodge ele tem toda a capacitação de executivo. Vamos pegar um exemplo, presidente Cláudio Gastal. Se um trabalhador da indústria, né, deseja aperfeiçoar, fazer um curso, né, profissionalizante, ele vai ter que fazer, obviamente, no contraturno do seu trabalho, vai ter que fazer à noite, vai ter que fazer nos finais de semana. Tem um custo para o trabalhador isso, ou o SESI providencia isso de graça? No caso do SESI, quando a gente pega o ensino fundamental, o jovem aprendiz, assim por diante, você tem bolsas gratuitas. As próprias empresas, pela lei do jovem aprendiz, elas devem se direcionar um percentual para as chamadas o jovem aprendiz, onde são cotas que tem você. Hoje, por exemplo, fiquei muito feliz, eu estive na Florence, em Flores da Cunha, onde nós abrimos... fábrica de móveis, onde nós abrimos uma sala de aula com apoio na Florence para preparar os jovens que querem vir trabalhar no setor de móveis, marcenaria na região, mas dentro da Florence, para capacitar não só aqueles que de alguma maneira já estão trabalhando, mas também com a parte de formação de jovem aprendiz. Ou seja, faz in company, né? Como a gente diz. Vários. Dentro da empresa. Hoje nós temos mais de 70 empresas com unidades de capacitação Senai ou SESI dentro. E as indústrias do Rio Grande do Sul têm essa visão de maneira geral? Ou o SESI precisa trabalhar, precisa conversar com o empresário para conscientizar sobre essa importância? Ou o industrial gaúcho já está voando? Eu vou lhe dizer o seguinte, como tudo na vida, e nós estamos aqui num canal, né, de comunicação nunca é demais. Né? Que bom. Comunicação nunca é demais, ou seja, é fundamental, e aqui agradeço a oportunidade. Por quê? Porque você tem um portfólio muito grande de soluções e possibilidades dentro do sistema Fiergs, e o nosso presidente, o Cláudio Vieira, tem colocado muito, ou seja, nós temos que desencastelar o sistema Fiergs para ir mais próximo. E quando você pega que mais de 80% aí das indústrias no Rio Grande do Sul são médias e pequenas, elas já têm mais dificuldade de acesso. Então, nós temos que ir ao encontro delas. Quando você pega da média, grande, elas já têm uma capacidade em que elas sabem o que buscar. Mas nós temos feito um trabalho muito, muito importante, inclusive um dos indicadores do nosso desempenho nessa gestão é a quantidade de médias e pequenas indústrias que nós atendemos, ou seja, para estar focando para pegar essas grande massa que fazem parte da cadeia. Uma grande indústria, pega uma Marco Polo, pega uma Tramontina, pega uma Randon, uma Gerdau, ela tem uma cadeia de fornecedores que ela precisa qualificar, de indústrias, pequenas indústrias. Sim. Então também tem esse processo de parceria com esses grandes players para que você leve na sua cadeia de produção. Esse é um desafio, né? Eu acho que despertar a consciência talvez nas médias, nas pequenas, naquele sujeito que abriu uma pequena empresa e diz, mas eu não tenho dinheiro para isso, para investir na educação, na saúde do trabalhador, já gasto pagando o salário dele, pagando todas as questões sociais. Não, né? Ele tem direito a demandar o sistema Fiergs, SESI, Senai-EL. Ele encontra essa guarida com vocês. Ele encontra essa guarida porque ele tem o chamado compulsório, que é descontado na própria folha, que não deixa de ser um custo que ele tem, que é recolhido, que mantém o sistema. Mas além disso, você tem também sistemas muito... Hoje mesmo nós temos toda a parte, quando pega ensino tecnológico, nós temos hoje uma estrutura de ensino à distância que tem sido muito demandado, ou seja, curso... Hoje você tem o EJA com o SESI,
né? Formação de jovens adultos, que são hoje 80% EAD, ensino à distância. Então, você tem algumas aulas presenciais, mas você faz à distância, e com polos de você pode ir num SESI e você vai ter um laboratório para assistir às aulas lá, se for necessário, se você não tem estrutura em casa. Então, você pode se requalificar para o trabalho. E aí eu coloco algo que é fundamental, mais do conscientizar a questão das empresas, vou lhe dizer que é conscientizar também os jovens que a indústria é um mercado de trabalho. Existe ainda muito estigma na questão que a indústria é aquela coisa de suja, graxa, tinta, repetitivo. Hoje um laboratório, hoje uma indústria, ela é tecnológica. Ela é robotizada, ela é tecnologia intensiva, é software, é novos processos, ou seja, é muito mais um ambiente tecnológico de inovação do que efetivamente aquilo que a gente imaginava há muito tempo atrás, que via muito tempo atrás, aquele do Charlie Chaplin, né? Sim, dos tempos modernos, lá, de repetição. Não existe mais isso. Não existe. Eu ia lhe perguntar isso exatamente agora, era a minha próxima questão, porque assim, como despertar, né, nas novas gerações e mudar essa visão da indústria, né, que não é mais tão física, ainda é um pouco, mas é muito mais mental agora. É conhecimento intensivo, tecnologia intensiva. E lhe digo aqui, aquele jovem que faz daqui a pouco no ensino médio, faz um curso técnico no Senai, e sai com um diploma no final do ensino médio, um diploma do ensino médio mais um técnico, ele está empregado. Hoje falta mão de obra. Hoje nós temos uma grande falta de mão de obra de profissionais nas áreas tecnológicas, nas áreas industriais, e que hoje as empresas estão procurando muito e buscam e incentivam muito o SESI e Senai a ir ao encontro de soluções, porque estão sentindo essa dificuldade da mão de obra. A questão da saúde do trabalhador, doutor Cláudio Gastal, ela também é contemplada pelo SESI? É uma preocupação de vocês? Essa é uma frente muito interessante, ou seja, nós tivemos agora um processo de vacinação. Sim. Nós temos uma campanha de vacinação que chegou aí a mais de 20 mil vacinas. Você tem toda a parte de apoio às empresas na parte de saúde e segurança do trabalho, implantação das NRs, as normas regulares, como também toda aquela parte de exame admissional, demissional, exames periódicos que são colocados. E fora você tem os chamados espaços saúde do SESI, que você encontra lá dentista, você encontra lá psicólogo, você encontra lá fonoaudiólogo, você encontra lá academia, né? Você encontra lá o nutricionista, que você tem esses espaços orientar, que a pequena, né, e a média, que em geral o que acontece? Na grande empresa, ela busca o SESI, a sua metodologia, e coloca dentro da indústria. A pequena e a média não tem essa condição, então nós temos os chamados espaços saúde, onde a empresa busca esse espaço e tem lá uma solução integrada. Nós temos academia, por exemplo, eu tive semana passada em Panambi, a academia do SESI tem mais de 1.000 pessoas inscritas. Academia do SESI, mais de 1.000 pessoas inscritas que vão lá, a qualidade para a questão da saúde preventiva. Que bom isso, né? E nós estamos trabalhando muito nessa visão de saúde preventiva, né? Não atender a doença, mas sim prevenir e atender a saúde. Então, e ter qualidade de vida, qualidade de vida. Então, nós temos um programa chamado Check-upzinho, que é o Mais Saúde, que você vai na estrutura do SESI, faz um check-up, e você, por aplicativo, que é o SESI e você acompanha a sua evolução, e você tem ali uma série de avisos. Você comeu bem hoje, você mediu sua pressão tal data, você faz todo um acompanhamento para dar essa condição para o funcionário colaborador. Eu estou lendo aqui, doutor Cláudio Gastal, que tem um investimento também em cultura e esporte, obviamente, que o esporte está ligado à saúde, né? E formação de crianças e adolescentes. Tem 4 grupos de formação orquestral jovem, reunindo 105 participantes. Isso. Marau, Panambi, Lajeado e Gravataí. Que coisa linda. Muito legal. Lajeado eu tive também semana passada, e aí você vê eles estudam as crianças. E se apresentam. Você tem no chamado contraturno. Nós temos nós fazemos parceria com as prefeituras, como é o caso, e você tem no contraturno, essas crianças vêm para o SESI,
né? E elas fazem artes, fazem música, fazem robótica, fazem a parte toda de conhecimentos de matemática, português, ou seja, ela tem toda uma atividade. E a atividade de música é muito interessante, é lúdica, muito interessante, porque a música, ela não só alimenta a alma, claro, mas ela também é raciocínio lógico, ela também é ritmo, ou seja, ela também ajuda na aprendizagem, né? Então isso é muito interessante você ver. Em Santa Rosa, por exemplo, nós temos o SESI Show, que ela hoje já conhece há vários anos. 35 anos, e ela vai estar presente nas nossas comemorações do SESI 80 anos, que agora a gente começa a final do ano, início, e vai percorrer aí 12 meses de comemoração do SESI 80 anos. Né? Vão ser 12 anos de festejos aí pelo Estado. 12 meses de festejos pelo Estado, indo e levando. E aí nós vamos no interior, a gente leva as orquestras jovens, né, para fazerem um show local, né, e além de tudo também reuniões com os empresários, atividades para desenvolver. E tivemos o Orla Viva em 26, que foi nas praias aqui do litoral norte, em 4 praias, e que juntou mais de 60 mil pessoas no Orla Viva. Ou seja, então a gente oferecemos capacitação, treinamento, vôlei, beach tênis, roda de conversa, as unidades móveis do SESI Saúde para fazer check-up, pressão, diabetes, isso e aquilo, e também com shows nos fins de semana que promobilizar que cultura. Eu digo o seguinte, quando a gente fala em um grande desafio do país, né, e do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de dirigir durante muito tempo o Movimento Brasil Competitivo, você tem que aumento da produtividade do brasileiro, se fala muito. E a produtividade vem quando você tem jovens trabalhadores com educação e com saúde e com cultura, né? Porque isso complementa o ser humano, o cidadão de forma integral. Então é isso que é importante e nós estamos levando isso através do SESI. O senhor já foi presidente do Badesul, o senhor foi secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que está sendo esse novo desafio no SESI? É um pouco voltar ao princípio. Antes de vir para o Rio Grande do Sul, assumir a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, eu dirigia já há muito tempo o Movimento Brasil Competitivo, em Brasília, no Brasil inteiro, liderado aí pelo Jorge Gerdau, né? E aí agora volto para o setor empresarial novamente, ou seja, porque eu acredito que não há como você pensar em desenvolvimento de um país, de uma região, do estado, de uma cidade, sem você colocar setor público, setor privado, terceiro setor junto na mesma mesa. Ou seja, nós todos temos papéis importantes de desempenhar para fazer com que a sociedade seja rumar para o mesmo destino, né? E isso tem que ser um diálogo constante entre setor privado, setor público. E aí eu fiquei muito lisonjeado, não só com o convite do presidente Bier, mas também com a visão que ele tem de futuro da FIERGS, ou seja, da Federação de Indústrias do Rio Grande do Sul. Eu convivi com muitas federações no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, ou seja, eu passei ajudando governos de 22 estados, né? E eu vejo assim como uma federação de indústrias voltada a estar junto à sociedade, ao empresário, ao funcionário, ao colaborador, ele pode transformar aquelas realidades e ajudar ao Estado, o setor público também a avançar em todos os seus desafios. Então eu fiquei muito, muito bem impressionado com o que eu vi, com o que eu percebi dentro do sistema FIERGS e com o que a gente pode fazer através da liderança do presidente Bier. Muito bem, Cláudio Gastal, diretor do SESI, assumiu em março, né? SESI, Senai e IEL, que nos deu a honra aqui da visita nos estúdios da Rede RS. Muito obrigado pela entrevista e uma boa gestão lá. E feliz aniversário para o SESI. Obrigado. E eu que agradeço, e com certeza o SESI é um patrimônio do Brasil e é algo que marcou muitas vidas, vai marcar muitas outras vidas pela frente. Nós olhamos algumas imagens enquanto a gente conversava, passaram várias vezes imagens aqui dos espaços do SESI. Eu não falei, mas tem aquele patrimônio maravilhoso que é o Teatro do SESI. Onde nós hoje vimos... é Teatro FIERGS. Hoje é Teatro FIERGS, tá? Mas é onde nós vimos muitas coisas boas também. Eu me lembro do Tony Bennett. Tony Bennett, um grande show lá. Foi uma das últimas apresentações dele aqui no Brasil. Muito obrigado, doutor Cláudio Gastal. Até a próxima, conte com a gente. Pode deixar, eu que agradeço. Sucesso lá.
Como a gente viu antes, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Canevera falou aí, emitiu um alerta vermelho para o Rio Grande do Sul. Ô Canevera, a sexta-feira, aliás, a terça-feira, eu já estou olhando a sexta, né? Mas tem a terça, a quarta e a quinta antes. A terça-feira deve ser parecida com o que a gente viu hoje? É isso mesmo, Renato. A terça-feira ainda vai ser de muita atenção no Rio Grande do Sul. O dia segue com condições pré-temporais, com chuva forte e rajadas de vento intensas, que podem facilmente também passar dos 90 km por hora em alguns pontos. A previsão indica volumes elevados em uma boa parte do estado. Na maioria das regiões, os acumulados devem ficar entre 40 e 100 milímetros. Mas em alguns pontos isolados, lá do noroeste, do norte e também do centro do território gaúcho, a chuva pode passar dos 120 milímetros. Na quarta-feira, a instabilidade ainda continua, mas a chuva já deve perder força em comparação com os últimos dias. A previsão indica volumes bem menores, em torno de 10 a 15 milímetros na maior parte das regiões. Os maiores acumulados ainda devem ficar mais concentrados na região dos vales e também aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Também é na quarta-feira que uma massa de ar frio começa a avançar pelo estado. E essa mudança já vai ser sentida também nas temperaturas. A tarde deve ser um pouco mais fria, com máximas que em muitas cidades não devem nem chegar aos 20 graus. E com a chegada dessa massa de ar frio, a tendência de melhora no tempo a partir de quinta-feira. O dia ainda deve ser de muita nebulosidade, mas já não deve chover e o sol pode até aparecer um pouquinho. Vamos focar nessa terça-feira, chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado, com a previsão para algumas cidades gaúchas. Começando pela Serra, Caxias do Sul ainda deve ter um dia de temporais, mínimas de 14 graus, com máximas de até 26. Em Gramado, também na Serra, a previsão é de mínimas de 13 graus e máximas de até 25 e também com chuva, assim como a gente vai ver em praticamente todo o território gaúcho. Em Passo Fundo, ao norte do estado, a temperatura vai dos 17 aos 27 graus amanhã. Em Santa Rosa, pouca amplitude térmica, mínimas de 19 graus, com máximas que não devem passar dos 22. Lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, também a amplitude térmica vai ser bem pequena, indo só dos 14 até os 16 graus. De novo, previsão de bastante chuva. Em Bagé, também temos previsão de bastante instabilidade, com temperaturas que vão dos 13 até os 17 graus nesta terça-feira. No centro do estado, em Santa Maria, o dia deve começar com os termômetros marcando ao redor de 14 graus e deve terminar com eles marcando 22. Em Pelotas, ao sul do território gaúcho, o dia começa com mínimas ao redor dos 13 graus e as máximas chegam até os 19. Mas lá no litoral norte, a temperatura fica um pouco mais elevada. Em Torres, por exemplo, a máxima chega até os 24 graus, com mínimas de 16, mas o município não escapa da chuva também. E aqui em Porto Alegre vamos ter mais um dia de chuva, com mínimas de 13 graus e máximas de até 20. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite. Valeu, boa noite, Lucas Canevera. Já estou aqui com o Irineu Guarnier Filho, que é o apresentador do Ponto de Conexão, todos os dias, 9 da noite, aqui na Rede RS. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Qual é o tema do ponto hoje? Hoje vamos falar, Renato, sobre a adição de mais 2% de álcool anidro à gasolina. Passa a par de 30% para 32% o percentual de gasolina, de álcool na gasolina. E isso está gerando muita discussão, né? Para os carros flex, por exemplo, que podem utilizar tanto gasolina quanto álcool, não faz diferença, né? O carro flex está preparado para isso. Agora, para quem tem carro, por exemplo, carros importados, que são movidos exclusivamente a gasolina, pode causar algum problema. Para quem tem carros mais antigos, aí, anteriores à era flex, também pode ter problemas. Carros que podem apresentar problemas de corrosão, enfim, porque o álcool contém água, né? E isso acaba causando alguns problemas ao motor do carro. Isso então, é para baratear a gasolina? A produção do combustível? O governo diz isso, né, Renato, que é uma forma de o Brasil enfrentar essa crise aí do petróleo causada pela guerra lá no Estados Unidos e Irã, né? Seria uma forma de nós ficarmos menos dependentes de petróleo e, ao mesmo tempo, também tem a questão ambiental, quer dizer, melhora a sustentabilidade, e, enfim, você coloca ali um combustível, um biocombustível a mais no carro e reduz o consumo as emissões de CO2. Então,
Essa é a argumentação. Mas, por outro lado, a gente sabe também que os usineiros de álcool estão com muito álcool aí estocado e fazendo pressões aí do governo para desovar esse produto, né? O álcool, em princípio, é um excelente combustível. O Brasil tem essa opção que poucos países têm, tem essa matriz energética muito diversificada. Nós temos aqui energia elétrica e hidrelétrica, os biocombustíveis, aí o biodiesel, né, feito com óleo de soja e outros produtos. E o álcool em si é um excelente combustível para carro, né? Ele é um excelente combustível, mas quando usado puro, né? Quando começa a misturar, pode causar problemas na gasolina. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu que conhece muito a questão dos carros, né? Dos automotores, essa mistura ela sempre teve na gasolina, né? Mas em menor grau. Essa mistura vem aumentando, né, ao longo do tempo. Gradativamente, vem aumentando. Até 2025 ela era de 27,5%, né? E aí agora deu esse salto para 30%, houve já uma grita geral, uma reclamação. Agora o governo passa a partir de agosto para 32% e já cogita a possibilidade, já o governo mesmo admitiu que em setembro devem começar testes para a utilização de 35% Olha só. de álcool na gasolina. Assim, quem conhece carros, mecânicos, eu tenho vários amigos aí, engenheiros automotivos, enfim, engenheiros mecânicos, esse pessoal todo está dizendo que vai ter problemas para a frota, nós vamos ter problemas. Né? Puxa vida. É um fator complicador. E será que nós vamos pagar menos por essa gasolina? Pois é, e isso quer dizer, a justificativa é vão baratear a gasolina, mas não barateia, não baixa na bomba para o consumidor. Sabe, né, Renato? Só sobe. O consumidor não vai baixar. Né? Só sobe, é uma coisa impressionante. Quem são os teus convidados? Vamos ver na tela aí do ponto de conexão na tela. Então vamos estar conosco hoje à noite, o Paulo Paim, que é presidente do Sindirepa RS. Que não é um senador, é só um homônimo. Não, presidente do sindicato. Isso. Estará conosco também o João Pedro Wolff, que é engenheiro mecânico, o Kainan Kunzler, o Meus, que é jornalista, jovem jornalista, especialista em automóveis, e o Giovanni Simões, que é vice-presidente do Sincodiv RS, que é o sindicato aí das concessionárias de veículos. Que tem uma parte interessada, o Sincodiv deve estar preocupado, porque para vender carro, né? Sincodiv é quem representa os lojistas, né? Para vender carro tem que dar o menos problema possível, né? Eu falei com... Senão as pessoas vão começar a andar de Uber, de moto, de bicicleta, Eu falei com um mecânico conhecido e perguntei para ele o que ele achava disso. Ele disse, eu estou achando ótimo, eu vou ter muito trabalho. Estou achando ótimo. Agora, o álcool puro, só para fechar, Irineu, ele já passou aquele tempo que eu tive uma Paraty álcool. Sim. 84. Sim, eu tive um Fusca. Muita gente aqui não era nascido quando essa Paraty. Tem que explicar o Fusca que era. álcool? Tive Fusca álcool. Fusca álcool. E era terrível. Eu tive o Fusca gasolina. Mas eu tive um Fusca 80, depois uma Paraty 84 e ela demorava para pegar. No inverno, e tinha como é que é? O afogador. E isso já passou, né? Não, isso não existe mais. Isso no inverno, os carros são mais modernos. Tinha que sair meia hora antes de deixar o carro esquentando para poder sair, né? Tinha que descer na garagem e ficar acelerando para não apagar. Isso aí os motores melhoraram muito e foi corrigido depois, né? E o álcool é um excelente combustível, né? Ele, inclusive, sozinho, né? Se você estiver usando só álcool, você ganha. Para a estrada, por exemplo, né? Se você tem um carro flex, é melhor até usar o álcool. Porque ele ganha uns cavalinhos a mais, aí uns 10 cavalinhos a mais em alguns motores na estrada, porque ele tem uma potência, ele gera mais potência. Né? Valeu, Irineu. Até logo mais 9 horas. Renato. Bom programa. O Ponto de Conexão começa às 9 horas da noite aqui na Rede RS. Depois do intervalo, a gente vai relembrar os melhores momentos da Copa do Mundo e repercutir a vitória da Espanha por 1-0 sobre a Argentina. E também Porto Alegre recebe pela primeira vez a Semana de Ação Climática. O intervalo é rápido, a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com a RS em movimento e agora é hora de futebol. Que honra essa bancada cheia aqui com a elite do futebol gaúcho no jornalismo. Rogério Amaral, boa noite. Muito boa noite, Renato Martins. Muito obrigado aí por essa deferência.
E o Giovanni de Oliveira, achei que tu ia continuar, por isso que eu parei. Sim. Achei que tu ia falar mais alguma coisa para me elogiar, mas parou no meio o elogio. Giovanni de Oliveira, editor de esportes. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar hoje aqui com vocês. Hoje, dia, né, que temos um novo campeão do mundo. O dia daquela ressaca da vitória, ou a ressaca da derrota, conforme for, né? Para quem torceu contra, enfim. Sabe que eu saúdo mais a derrota da Argentina do que a vitória da Espanha. Tu eu acho que 90% do Brasil. Não, mas eu saúdo porque em termos futebolísticos, né? Não é o futebol dentro de campo, é o futebol fora do campo. Porque no meu entendimento, se a Argentina fosse a campeã dessa Copa, iria se perpetrar a maior vergonha e também iria se perpetuar essa vergonha no sentido de que o que nós vimos nessa Copa do Mundo, sabe-se lá por quais interesses, foi uma proteção absurda, com erros também crassos e incríveis de arbitragem em favor da Argentina. É verdade. Então, eu saúdo, claro, a Espanha pelo título, mas principalmente porque não tivemos a consecução do que para mim seria algo absolutamente irregular para chegar até quase o ilícito. E fala, Giovanni. Complementando isso que o Rogério traz, acho que até o Messi, que é um jogador que a qualidade a gente nunca vai discutir, mas que sempre teve uma conduta tranquila, né? Sempre foi um cara que não se envolveu em polêmica. A maneira que ele fez aquele gesto quando o Cucurella encostou a mão na boca, que ele fez o sinal para pedir a expulsão do Cucurella, como se o Cucurella tivesse... Sim, tentou cavar um cartão para o Cucurella. Pro próprio Messi, pensando nem só na seleção argentina, pro Messi... Uma baixeza. Acaba feio, né? Acaba pequeno isso, né? Depois não adianta chorar no final, né? Isso aí dos males, eu diria até o menor, né? Porque o que nós vimos, a agressão que o Paredes fez depois do jogo... Dá pra fazer uma lista, né? E começa a questão do Messi. Aí a gente já via na primeira rodada, quando ele coloca as travas da chuteira na panturrilha do zagueiro da Argélia e a arbitragem fica silente, tanto o árbitro de campo quanto principalmente o árbitro do VAR, que é da imagem, que deveria chamar, pelo menos para fazer uma análise com o árbitro de campo, nada disso aconteceu. Então ali a coisa já tinha ficado, né, numa situação pelo menos duvidosa. E falando em comportamento, né, ontem na hora da cerimônia da entrega, né, da taça da Copa do Mundo, os jogadores da Argentina ficaram de costas para a Espanha, né? De costas para a Espanha, de costas para o cerimonial de premiação, alegadamente para ficar com o seu torcedor de frente para o seu torcedor. Que não é um hábito, que a seleção que perde, ela fica assistindo a cerimônia, fica de frente, né? Tem que ter a esportividade, né? Não, mas não e tem. Faltou. Isso a gente sabe por outros fatos, por outros episódios que realmente não sabe perder. É impressionante, né? Não sabe ganhar também, porque não ganhou, né? Vamos ver como é que foi a festa espanhola em Porto Alegre, Giovanni, é isso? Exatamente. Acompanhasse ontem? Eu tive sorte, né? Fui pro lado vencedor. Fui num bar que serve tapas, né? Espécie de são os petiscos muito comuns na cultura espanhola. Culinária espanhola. E fui acompanhar então com os torcedores da Espanha em Porto Alegre, né? Muito mais brasileiro que espanhol, na verdade, assim. Mais perto do espanhol que encontrei foi um mexicano. Né? E o pessoal o pessoal com parentes espanhóis e tal. Sim. Mas muito brasileiro lá torcendo contra a Argentina, Ana. Vamos conferir a festa da Espanha então com o Giovanni de Oliveira, festa da Espanha em Porto Alegre, na tela. A temperatura chegou a 28 graus sob o sol de Nova Jersey durante a final da Copa do Mundo. Pelo fuso horário, em Madrid, a partida aconteceu à noite, mas com céu limpo, multidões se aglomeravam desde a tarde para torcer por La Fúria. Por aqui, o clima era um pouco diferente. Muito distante de Nova Jersey, ensolarada durante a final da Copa do Mundo, Porto Alegre enfrentou um domingo de muita chuva. Mas aqui, perto do Guaíba, nesse bar de tapas, a cidade viveu um pedacinho de Madrid. No local, muitos brasileiros que adotaram a Espanha na reta final da Copa.
Sou muito fã do futebol espanhol. Tem um pouquinho também da rivalidade com a Argentina. Eu, como brasileiro, não me permito torcer para a Argentina. Então vou hoje com a Espanha, já acompanho a seleção espanhola nesse ciclo do Itzel La Fuente. Já faz um bom tempo, gosto muito, tenho uma família com descendência espanhola e tudo mais. Brasileira, acima de tudo, claro, mas hoje vamos com a Espanha, quero que eles busquem a segunda estrela. Cara, eu acho que a Espanha mostrou um melhor futebol agora na Copa do Mundo e... Enfim, acho que é isso, mostrou um melhor futebol na Copa do Mundo e eu acho que merece ser campeã nesse momento em relação à Argentina, assim. Não vou dizer que sou contra a Argentina, enfim, mas eu acho que nesse momento a Espanha merece ser bicampeã mundial. Contra a Argentina, tinha até mexicano apoiando a Espanha. Uma rivalidade com argentinos mais forte. Eu prefiro que ganhe a Espanha hoje. E não foi fácil. Em campo, a Espanha tentava atacar. A Argentina se defendia. E o gol insistia em não acontecer. E foi apenas na prorrogação que Ferran Torres fez o gol da vitória, o gol do título e da festa, na Espanha e em Porto Alegre. Deu certo, vem dando desde 2010, graças a Deus. O pessoal fica dizendo que a Espanha tem um futebol chato, um futebol morno, mas vamos catar, a gente é campeão do mundo. E quem assistiu o jogo ao tempo todo, a Espanha 100% em cima. Assim, mereceu, bem merecido esse jogo, bem merecido para a Espanha. Que festa, hein? Em homenagem a La Roja. Muito lindo. Merecida, né? Aquela menina ali falou, diz que o futebol da Espanha é chato, não sei o quê. É uma característica que vem desde a época do Pepe Guardiola no Barcelona. E se propagou por outros times e principalmente na seleção espanhola. E o Luis de la Fuente, ele é treinador desde a base da Espanha. Então isso é algo que poderíamos pensar em copiar na formação dos nossos jogadores de um padrão, mesmo que tenhamos hoje um técnico italiano, o Carlo Ancelotti, mas um padrão de jogo para o futebol brasileiro, não apenas para a seleção, mas para o futebol brasileiro. E aí, claro, né, a Espanha vai trabalhando, a ideia da Espanha do futebol é entrar gol adentro com a bola, né? É isso. Muito bem, muito bem. E o choro argentino, teve o choro argentino em Porto Alegre também. Isso, se eu tive sorte, fui pro lado vencedor, o Andrei, nosso colega, foi Andrei acompanhar Pereira. A Argentina. Tu que pautou, né? Tu que escolheu, fez a escala, né? Deixa que eu vou na Espanha e o Andrei mandou o Andrei lá nos argentinos. Vamos ver como é que foi o choro argentino, então, na matéria do Andrei Pereira, na tela. A seleção argentina foi até a final em busca da quarta estrela, pela última Copa de Lionel. E os torcedores esperavam que o último tango de Messi fosse com uma grande atuação e levantando a taça da Copa do Mundo pela segunda vez seguida. Neste jogo, Messi vai vengar las Malvinas e, em verdade, a Argentina vai sair campeão com um gol de Messi. Espero que o Messi faça a diferença, é o nosso diferencial com certeza. Eu espero que ele vai se doar um pouquinho mais, ter uma poupada no primeiro tempo, para no segundo tempo, com certeza, aparecer e ser o Messi que ele consiga nessa Copa do Mundo. Eu espero que a estrela dele brilhe, como sempre brilhou, tanto quanto o gol, quanto na assistência. Mas quando começou a decisão, foi a Espanha que começou a jogar em ritmo de música. Eram 64% de posse de bola espanhol contra 36% da Argentina. Por mais que não faltasse apoio da torcida, a partida foi ficando cada vez mais tensa, conforme a Espanha empilhava finalizações. Foram 15 só nos 90 minutos, enquanto a Argentina quase não passava do meio de campo. Cada defesa de Dibu Martínez era como um gol para os argentinos, que continuavam confiantes. A Argentina vai superar, vamos vencer essa marcação que tá pesada da Espanha, mas vamos sair campeão. Ela fez o jogo dela, como tem feito, com os grandes adversários até então. Mas quem abriu o placar foi a Espanha. A Argentina tentou até o fim da prorrogação, mas o grito de gol não veio hoje. O último tango de Messi acabou sendo um tango triste.
E no final, a tristeza se misturou com o orgulho de quem torceu para a Argentina nessa Copa. Aí, parabéns à Argentina pelo segundo lugar, né, na Copa do Mundo. Bom, segundo lugar, gente. Tá acima da França. Tá acima da Inglaterra. É que nós temos, Inglaterra tá em terceiro. Olha aqui, ó, a gente não nega essa garra que tem não só a seleção da Argentina, mas os times argentinos. Isso é elogiável, sem dúvida alguma. Essa resiliência dentro do jogo, tudo isso. Agora, a gente não pode desconhecer que esse combo, não é, que o futebol argentino apresenta com provocações, né, com encontrões provocativos nos jogadores, com violência em muitos lances. Claro. Então isso não pode ser ignorado. E o que foi a proteção da arbitragem para a Argentina, porque expulsão da Argentina só no último jogo da Copa é quase brincadeira, né? E o caminho, né, da Argentina foi muito... não vou dizer fácil, mas ele foi um caminho que não mostrou técnica, como tu disseste várias vezes aqui, né? Sim. A Argentina teve um pouco de sorte, um pouco de ajuda, muito de ajuda, e isso aí é competência. E não foram placares muito elásticos, né? Eu não considero um mérito quando você é ostensivamente ajudado, tá, a ganhar alguma coisa ou passar um adversário. E infelizmente foi isso que aconteceu. Agora, competência, sim, pode não ter mérito, mas teve competência porque foi ajudado e conseguiu virar os jogos, prorrogação nos últimos minutos e tudo mais. Isso é competência. Mas eu não vejo mérito nisso. Mas nessa final faltou bola também, né, Rogério? A Argentina viu jogar, a Espanha jogar bola a tarde inteira, né? Mas faltou bola para a Argentina na Copa inteira. É isso que a gente está falando. É isso que eu... A Argentina não jogou bem em nenhum momento. Ela teve isso sim, essa garra, e soube aproveitar a ajuda que teve. Por isso foi competente. Mas eu não vejo mérito em a Argentina chegar na final. Se a gente pensar, vamos falar da Inglaterra, teve um lance que também foi decisivo, que foi um pênalti claríssimo em cima do Harry Kane, e que a arbitragem simplesmente se sonegou à Inglaterra e sequer foi verificar também o lance do VAR. Ô Giovanni, encerrado o bolão interno nosso aqui da Rede AQS, né, definidos os vencedores, e vocês resolveram hoje eleger a seleção ideal, é isso? Com vários votantes aí, conta como é que foi esse processo. Exatamente, a vencedora do bolão foi a nossa colega Ingrid, né? A Ingrid Becker. Opa! Isso, foi a vencedora do bolão. E ela então participou junto com a equipe de esportes, com teu voto também. Com o meu modesto voto como apresentador. Thales, editor-chefe. O Thales Aliardi, nosso editor-chefe. E o Norton Capel, nosso coordenador de jornalismo. E eu fiquei responsável pela contagem das apuração, votos, né? E pouca divergência, viu? Não foi a FIFA que apurou. Não. E me chamou a atenção que em geral, a gente teve ali alguma discussão. Acabou ganhando o Dibu Martínez, goleiro da Argentina, né? Mas o goleiro da Espanha também recebeu votos. E no ataque, por exemplo, tu lembrou o Vini Júnior, que foi figura importante para a seleção brasileira. Eu posso defender o meu voto ou não? Posso, Rogério? Claro. Primeiro porque eu sou brasileiro. E eu acho que se alguém fez alguma coisa, teve algum esforço, foi o Vini Júnior. Já vamos botar a tela no ar aí com essa seleção da Copa aí. Em seguidinha. E também, claro, ele não jogou bem o último jogo lá, que foi contra a Noruega, né? Mas até então ele estava tentando fazer e fez muita coisa sozinho. Então acho que se tem alguém que dá para celebrar no time brasileiro, na seleção brasileira, é o Vini Júnior. Mesma coisa o Dibu. O Dibu, bom, a Argentina não ganhou, mas o Dibu fez 11 defesas ontem, que se ele tivesse errado seria 12-0 para a Espanha, né? Porque a Argentina não jogou, não conseguiu fazer nenhuma finalização. Posso defender meu voto? Fez uma finalização. Por favor, senhor. Daí Simão, goleiro que eu coloquei na seleção, porque o Dibu fez um jogo na decisão realmente elogiável. Foi muito bem. Só que o Simão, goleiro da Espanha, sim, ele sofreu um gol só.
Sim, é verdade. Toda a competição. É verdade. Mas aí, bom, nós podíamos ficar discutindo até meia-noite, assim, pode ser também mérito da defesa, né? Da Espanha e falta de mérito do oponente, que não conseguiu chegar ou falta de mérito dos atacantes da Espanha que não conseguiram. Também, tudo tem os dois lados. Enfim, vamos botar a seleção na tela aí por causa do nosso tempo aí. Fala, Giovanni, o que tu queria falar? Outro goleiro que teve votos, não ganhou, mas teve votos, foi o Vozinha. Que se tecnicamente não foi o grande goleiro da Copa, foi o cara que saiu sem tomar gols da Espanha e se transformou o grande personagem da Copa. Verdade, um grande personagem, né? Então ficamos lá com Mbappé, Haaland e Messi lá na frente. No ataque, isso. Ficou goleiro Dibu Martínez, aí lateral direito o Pedro Porro, espanhol, o zagueiro Pamecano da França, o Cubarsí da Espanha, lateral esquerdo Cucurella. Votei nesses três. O meio-campo foi unânime, tá? Não votei no Cucurella. Rodri, Olise e Bellingham. Aham. Ataque, Messi, Haaland e Mbappé. Técnico Luiz de la Fuente da Espanha, né? Esse não foi também unânime? Não foi unânime. Não foi Quem unânime. é que votou em outro? Não, só me diz o outro, então. Qual seria o outro técnico? O outro eu votei como uma menção honrosa, tá? Pra quem? O técnico de Cabo Verde. Do Cabo Verde. Não, sim. Eu dei uma menção honrosa para Curaçao também, pelo técnico de 78 voto. anos que chorou lá. Verdade. Que virou um personagem também e tal. Eu achei muito bacana daquela parte ali. Mas, enfim, te serve esse time aí, Rogério? Essa seleção, tá bom? Sim, excelente. E o Luiz de la Fuente, ele é o construtor dessa obra aí também, não tenha dúvida. Sensacional. E o Rodri hoje tinha uma discussão a respeito de melhor jogador, que o Rodri ganhou o título também do melhor jogador da Copa. Não, mas o Messi brilhou muito mais, tal. Ok, mas o critério, para mim, que levou o Rodri a ser escolhido o melhor, é porque ele é realmente um comandante desse time, dessa harmonia que tem a Espanha. Então, ele é que leva para dentro de campo e que comanda esse time nessa ligação, um jogador da primeira posição de meio campo, que faz com que essa Espanha tenha essa possibilidade de, dentro de campo, ter essa harmonia de jogo. Muito bem. Como é que está a artilharia da Copa, Giovanni? A gente acompanhou uma competição interessante, né? Mbappé, Messi, em algum momento Haaland, que não era só sobre essa Copa, era sobre essa Copa e sobre ser o artilheiro de todas as Copas. Isso. E terminamos essa edição com o mesmo cara vencendo as duas, né? Haaland, artilheiro da Copa de 2026, superando o Messi com 2 gols. Haaland não, Mbappé. O Mbappé, eu falei Haaland. Não, o Mbappé, perdão. O francês que nem Mbappé com 10 gols nessa Copa. 22 gols em todas as Copas, sendo que ele tem 27 anos, Renato, Rogério. Então, vai longe. Dificilmente, a menos que aconteça uma hecatombe, ele vai estar na próxima Copa, né? Então, esse número aí de 22... Na próxima e na outra. Exatamente. Tem mais duas Copas, eu vejo no mínimo aí para Mbappé. Acho que tranquilamente dá para apostar que vai chegar muito perto dos 30, se não chegar a 30 gols em Copas do Mundo em Mbappé, né? O Messi dificilmente, dificilmente não, 39 anos, né? Aí o absurdo seria a gente imaginar ele na próxima Copa, né? Não, tranquilo, claro. E o terceiro lugar? Disputa de terceiro lugar no sábado, né? Baile com as primas. Exatamente, jogo de 10 gols. Né? Tem gente que gosta, tem gente que às vezes não... Pra ver gol é divertido, né? Um 6-4 da Inglaterra, que teve, inclusive, a Inglaterra então superou a França e homenageou o Jason Steele. Sabe quem é? Sei, o goleiro do Brighton. O goleiro do Brighton, dei uma colada aqui. Não, explica por quê, Giovanni. É uma história interessante, ele não estava entre os convocados, mas ele participou para auxiliar nos treinamentos, completar nos treinamentos e teve esse trabalho reconhecido. E viajou com o grupo. Viajou com o grupo, participou de todo o trabalho na Copa, teve esse mérito reconhecido e ganhou. E também recebeu a medalha de terceiro lugar, aí uma homenagem bonita da Inglaterra. Foi chamado, né? Foi chamado pelo... Muito legal. O Kane foi e chamou para que ele fosse lá e também recebesse a medalha. Muito bom, muito bom. A gente tem que falar de Grêmio aqui para fechar, né? Tem novidade? Não, o Grêmio... O Grêmio está tentando uma novidade. Está tentando uma novidade. Está tentando. Que é o Igor Gomes, jogador que foi do Atlético. Ele é um misto de volante e meia. Porque
que o Grêmio deve realmente vender o Gabriel Meck. Então, deve ser o Igor Gomes aí o jogador a ser contratado. Tá, vamos saber como é que foi a sexta-feira, né? Que foi meio dramática pro Grêmio. Com o Thales Aliardi, Grêmio na tela. O Grêmio perdeu para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Santos abriu o placar para a equipe paulista e Edson Carioca fez o 2-0. No segundo tempo, Carlos Vinícius descontou. Final, Mirassol 2, Grêmio 1. Era isso de Grêmio. Bom, agora tem o Inter na quarta e o Grêmio viaja. O Grêmio joga viaja já na quinta-feira. Na quinta. Em Bolívar, na Bolívia, para enfrentar o Bolívar, né? É, em La Paz. Nas alturas. Agora, o que ficou desse jogo de sexta-feira, da derrota do Grêmio, foi um primeiro tempo horroroso e com a falta de comprometimento de alguns jogadores. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso ficou muito claro na declaração do presidente, né, do Grêmio ao final da partida, Odorico Roman. Porque até aconteceu um fato que eu diria inusitado no futebol. O diretor executivo, Paulo Pelaipe, foi dar entrevista. Então, é ele que falou pela direção. Não. Depois veio o presidente e o presidente realmente, né, tocou nesse ponto. Que estava faltando, inclusive, jogadores e alguns que realmente não estavam desempenhando. E reforça a posição do técnico Luiz Castro e cobra dos jogadores de uma forma bastante veemente, já que foi pública. Muito bem, só para fechar aqui, a gente tem a tela do Juventude, que está na vice-liderança, é isso? Exatamente, Juventude vice-líder da Série B, ganhou na sexta-feira do Cuiabá. 32 pontos. Que maravilha, hein? Que maravilha. É isso? Fechou? Temos tempo? Temos tempo, então? O Juventude está... Porque não, sempre porque tem a tela da Série D, só isso. Lembrando que na Série B... Série D. Não, da Série D. Mas na Série B, o Juventude, o campeão e o vice se classificam automaticamente para a Série A do ano que vem. Né? E do terceiro ao sexto tem aquela disputa do play-off, do mata-mata, como queiram. Então o Juventude precisa, no mínimo, se manter. O ideal é que fique entre primeiro ou segundo, mas se manter pelo menos até a sexta posição. Bom, acabei de falar na Série D, só mostra a Série D rapidinho aí, Fernando Lopes aí. Não, a D, isso aí, ó. São os jogos de ida das oitavas de final. O São José ganhou o primeiro jogo, né? O São Luís empatou. E no fim de semana que vem a gente tem a volta para ver se os dois times passam para as quartas de final da Série D. Maravilha. Não precisa nem voltar para nós, já bota a tela do feminino aí. Passa pro feminino. Copa do Brasil Feminino, o Inter ganhou. Foi hoje às 4 da tarde e na sexta-feira o Inter vai conhecer o adversário nas quartas de final também. Sorteio pote único. Muito bem, muito bem. Senhores, muito obrigado, viu? Parabéns pela seleção de vocês aí que vocês escolheram. Com a minha ajuda, com o meu voto, meu pequeno voto. Valeu, Rogério Amaral e Giovanni de Oliveira, aqui no RS em Movimento. Porto Alegre cedia pela primeira vez a Semana de Ação Climática. Até domingo, mais de 90 atividades gratuitas vão reunir especialistas, poder público e sociedade civil para discutir soluções diante das mudanças climáticas. Vamos assistir na tela. A apresentação artística do Instituto Sociocultural Afrosul deu pontapé inicial à primeira Semana de Ação Climática de Porto Alegre. A cerimônia de abertura aconteceu no multipalco Eva Sofer e reuniu lideranças e especialistas para marcar o início de uma semana voltada ao diálogo, cooperação e à mobilização em torno da agenda climática. Essa primeira Semana da Ação Climática está com uma agenda expressiva, de um conjunto expressivo e criativo de atividades, de pessoas que vivem aqui apresentando soluções para os problemas que enfrentaram e ainda estão enfrentando. Então, para nós, é um momento de reflexão, é um momento de compartilhamento de aprendizagens, mas também um momento de celebração, porque a sociedade está viva, está pujante e está apresentando soluções. A Semana de Ação Climática acontece pouco mais de 2 anos após a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Ao longo da semana, mais de 90 atividades gratuitas vão debater soluções e preparar a cidade para os desafios causados pelas mudanças climáticas.
Além de painéis e debates, a programação inclui oficinas, atividades culturais e ações comunitárias. As atividades estão organizadas em eixos como cidades resilientes, recursos hídricos, biodiversidade, transição energética, inovação e participação social. A programação da primeira semana de ação climática ela é inspirada, de certa forma, nas semanas do clima que já existem em vários lugares do mundo. Inclusive, ela é conectada com essa rede de semanas globais e ela é pensada de uma forma plural e diversa. Ela é um encontro de águas, um encontro de múltiplas organizações da sociedade civil, empresariais, representantes governamentais, universidades, que em cima de uma plataforma comum, que é buscar soluções para a região de Porto Alegre, região metropolitana, o Rio Grande do Sul como um todo, que possam enfrentar as mudanças climáticas que já estão ocorrendo de uma forma eficiente, inclusiva, atendendo às diferentes demandas de diversos setores da população. A grande mensagem da Semana de Ação Climática é que, apesar de ser importante se adaptar às mudanças climáticas, ainda dá tempo de fazer a diferença. As coisas pioraram um pouco, mas ainda há soluções, desde as soluções de restauração do ambiente, desde das soluções de transição energética justa, desde as soluções de produzir novos projetos de arquitetura, novos projetos de urbanismo, novos processos de agricultura, novas formas de consumo. Sempre há tempo. O mundo não vai desaparecer. O que a gente tem que acelerar é a nossa vontade de preservar a própria humanidade, porque o planeta vai continuar vivo. Nós é que estamos sob risco, mas ainda dá tempo, sim. Com pequenas atitudes, cada cidadão pode ajudar o planeta. A primeira coisa é preste atenção no que a ciência está dizendo, as universidades. A ONU tem um painel científico sobre mudanças climáticas, todo ano lança um relatório. Ali tem dados baseados em evidências, em consultas reais. Esse é um ponto muito importante, porque aí a pessoa, dependendo de onde ela estiver, ela pode agir. Por exemplo, se a pessoa está num ambiente rural e está fazendo uma horta, ela pode não usar aditivos químicos, pensar na questão da compostagem, como é que isso pode ser sustentável. Se a pessoa, na sua própria casa, consome menos plástico, controla o uso de gasolina, se ela tem carro, usa mais transporte público ou bicicleta, faz reciclagem de lixo, essa é uma outra atitude. Se a pessoa está numa empresa e, em vez de comprar 1000 copinhos de cafezinhos plásticos, usar materiais sustentáveis, papel, então tem um conjunto de mini ações que podem ser feitas, seja onde a gente estiver. Mas eu acho que o mais importante para a gente ter essa atitude é a gente entender o que está acontecendo, a gente ter informação, a gente está consciente, e isso é uma conversa da pessoa consigo mesma, não precisa de mais nada a não ser realmente querer. O debate com os pré-candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul aconteceu hoje na sede da FEComércio. O encontro colocou em discussão temas estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e nós vamos conferir agora na tela. O debate reuniu 8 pré-candidatos que pretendem disputar as 2 vagas do Rio Grande do Sul no Senado Federal. Em ordem alfabética são eles: Frederico Antunes, do PSD, Germano Rigoto, do MDB, Manuela Dávila, do PSOL, Marcel Van Hatten, do Novo, Milton Cardoso, do PSDB, Paulo Pimenta, do PT, Renato Jaguarão, do Cidadania e Ubiratã Sanderson, do PL. Durante o evento, eles apresentaram propostas e responderam a questionamentos sobre pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico e ao ambiente de negócios no Estado. Entre os temas em destaque estiveram a gestão pública, a racionalização do sistema tributário, a modernização das relações entre capital e trabalho e o fortalecimento da longevidade das empresas. Ao todo, o debate contou com 5 blocos. O primeiro, de abertura, o segundo, de apresentação dos pré-candidatos, o terceiro e quarto para perguntas e o quinto de encerramento. Cada um dos pré-candidatos tiveram 2 minutos para responder uma pergunta elaborada pela FEComércio. Caso seja eleito para o Senado Federal, quais serão as diretrizes de atuação do seu mandato no que diz respeito à melhoria do ambiente de negócios, à elevação da produtividade da economia e da competitividade das empresas gaúchas? Ao final do evento,
Cada um dos 8 pré-candidatos receberam uma cartilha construída pelo sistema FEComércio com propostas e recomendações de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico e social do país. O RS em Movimento vai ficando por aqui. Desejo sorte, saúde, sucesso para vocês. Amanhã a gente está de volta aqui, 6h30 da noite, na tela da Rede RS. Uma ótima noite e obrigado pela audiência. Até amanhã.